Olá a todos os presentes, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFMG. Essa é a quinta edição do evento no Campus Betim e é a primeira vez que nós realizamos uma semana de forma integrada e virtual na nossa instituição. São 13 campi participando da atividade, com várias atividades em paralelo. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, acompanhando essa mesa redonda, Literatura na Sala de Aula, Onde Estão as Escritoras Negras?, que será conduzida por 3 pesquisadoras vinculadas ao NEA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, da UFMG. Essas pesquisadoras são Aline Arruda, do próprio IFMG, Cristiane Cortes, do Cefet-MG, e Elisângela Fialho, do IF do Sul de Minas. Só corrigindo, tá, gente? O NEA é vinculado à UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Aline Arruda é professora do IFMG Campus Betim, doutora em Literatura Brasileira e mestre em Teoria da Literatura, ambos pela UFMG. Cristiane Cortes é doutora em Letras, Literatura Comparada pela UFMG e professora efetiva de Literatura e Redação do Cefet-MG, Campus Nepomuceno. Co-organizadora dos volumes críticos Mulheres em Letras, Diáspora, Memória e Resistência, publicado em 2019. Escrevivências, Identidade, Gênero e Violência na obra de Conceição Evaristo, publicada em 2016, e Literatura Afro-Brasileira, Abordagens na Sala de Aula, publicada em 2014. Elisângela Fialho Lopes é doutora em Letras de Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Estudos Literários e graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora do IF Sul de Minas, campus Pouso Alegre. Desenvolve atividades docentes na área de estudos literários, linguística textual e práticas pedagógicas. Como pesquisadora, atua na crítica machadiana, literatura afro-brasileira, literatura de gênero e literatura brasileira contemporânea. Prezados, nesta mesa, as pesquisadoras falarão por cerca de 10 minutos cada uma, e, ao final, nós teremos cerca de 25 minutos para o debate com a audiência. Enquanto aqueles que estão na sala podem participar registrando suas perguntas pelo chat, ao final, e havendo tempo, nós também permitiremos que vocês possam abrir as câmeras e fazer as perguntas diretamente às pesquisadoras, fazendo inscrição aqui para a fala. Tá? Nós agradecemos às pesquisadoras a disponibilidade em participar do nosso evento. Estamos todos muito animados com essa atividade. Chamamos a professora Aline Arruda para abrir as discussões. Obrigada, Bruno. Boa tarde, gente. É muito bom estar com vocês nessa tarde. Obrigada aí nessas mais de 60 pessoas que escolheram estar conosco hoje. É muito importante para mim, muito agradável e estou muito feliz, né, de estar aqui nesse evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um evento nosso do IFMG, né, que sempre arrasa, né, e este ano, nossa primeira vez online, não deixou de ser tão bem organizado quanto era no presencial. Aproveito para parabenizar os organizadores, minha amiga querida, professora poderosa Flávia Siqueira está aqui, né, que está sempre aí à frente da organização do evento este ano, e também o Bruno, a Amanda e a Jennifer, né, que nos receberam muito bem aí como os anfitriões, né, desse evento aqui, os organizadores estão nos ajudando tanto, tá? Muito também, eu estou muito feliz de estar aqui ao lado da Cris e da Elisângela, porque, né, nós somos amigas há muito tempo e, além disso, colegas de profissão também, e de pesquisa, de extensão, né, de ensino, e aí eu fico muito feliz que elas tenham aceitado o meu convite quando eu fiz a proposta para o evento, né. Nós vamos falar sobre literatura afro-brasileira na escola, né, no caso aqui, hoje a gente fez esse recorte das escritoras negras. Já é um tema que a gente convive há muito tempo nos nossos mestrados e doutorados, todas nós, né, e também nesse grupo que o Bruno citou, que é o NEA, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, sediado na UFMG, coordenado pelo professor Eduardo Duarte, pelo professor Marcos Alexandre. Nós somos crias antigas do NEA já há muito tempo, né, e há muito tempo também que a gente vem pregando e difundindo aí a literatura afro-brasileira, a literatura negra pelo Brasil afora nos congressos, né,
nos eventos em geral, além das nossas salas de aula também. Já vou começar com o jabá, para não esquecer. Nós escrevemos esse livro, literatura vai sair invertido aí, mas é literatura afro-brasileira, abordagens na sala de aula, que está na sua segunda edição, a gente fez aí, lançou há alguns meses, né? Agora nem é pouco, não, porque a pandemia parece que não teve nada, mas já foi ano passado, eu acho já, né? Já nem a gente perde o tempo. Mas a gente fez aqui nesse livro ideias de sequências didáticas para serem trabalhados escritores negros inseridos, né? Porque é o que a gente vai falar aqui hoje, infelizmente, nós temos poucos escritores negros aí na escola, na educação básica, também nos cursos de letras pelo país afora e outros cursos, né, que poderiam usar a literatura brasileira ou afro-brasileira, e nós temos, então, esse livro que a gente tem para vender, inclusive, daí vem o jabá, né, o biscoito, e depois, quem quiser, pode entrar em contato conosco. Eu não sei, pelo público que foi entrando aqui, eu reconheci muitos alunos, né, muito feliz por isso, os nossos alunos do integrado estão aí, vários deles, mas eu creio que também haja professores, né, então depois, quem quiser pode falar aí no chat também com a gente, né, quem é você um pouquinho, né, para a gente conhecer, para a gente depois partir para o debate, já pensando no que vocês, na vivência de vocês, a experiência de vocês, no contexto em que vocês vivem, tá? Então, esse é um livro para professores, né, especialmente, claro que qualquer pessoa pode ler, e que oferece, então, sequências didáticas da educação básica, do ensino fundamental, que as nossas colegas Fernanda e Margarete escreveram, e as sequências do ensino médio são propostas minhas, da Cris e da Elisângela, para trabalhar em sala de aula, tá? Acho que pode começar a apresentação para nós, por favor. O nosso tema aí da mesa já é uma pergunta, né? Onde estão as escritoras negras? Isso quer dizer que a gente já concluiu, né, desde o nosso trabalho, como professoras que já há algum tempo nós estamos em sala de aula da educação básica e da educação do ensino superior também, que nós já percebemos essa ausência de escritoras negras nas nossas vidas como leitoras, eu acredito que aqui todo mundo é leitor e sabe disso, e nas nossas vidas como professoras, né? Então, quando a gente pega o livro didático, quando a gente, o material de ensino nos é oferecido, né? A gente trabalha na rede particular também, então não é só uma questão do livro didático da escola pública, né? É uma questão de toda a rede escolar mesmo. A gente percebe uma extrema ausência das escritoras, né? E a gente sabe que várias delas, né? Nós aprendemos aí nessas pesquisas ao longo dos anos que elas existem, né? E não só hoje, que elas existem desde o século XIX, que a gente sabe, né, talvez inclusive antes, no Brasil, e mesmo assim elas não são citadas, né? Então é um trabalho árduo que vem sendo feito há muito tempo por pesquisadores do Brasil inteiro, inclusive, né, o nosso coordenador, o professor Eduardo Duarte, para resgatar, né, no sentido de trazer à tona mesmo, publicar novamente, porque muitas dessas escritoras estavam com livros esgotados, mesmo as mais conhecidas, ou relativamente conhecidas, como Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que era difícil até de comprar o livro, então o livro nem chegava a esse público leitor, né? Então, somos nós aí, nesse primeiro slide, pode passar. Então, o que a gente vem percebendo é que a escrita de mulheres, ela é uma história que a gente conhece pouco, né? Nós colocamos aí uma epígrafe da Virginia Woolf, que é uma escritora estadunidense, em que ela diz, né, famoso esse trecho dela, em que ela diz que a mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, se pretende mesmo escrever ficção. Nesse livro, Um Teto Todo Seu, nesse artigo, uma palestra, uma conferência que a Virginia Woolf fez, essa data é a data da publicação do livro, tá? É anterior a isso, que se agora a data da fala dela, mas é anterior. A Woolf falava muito disso, né? De como que as mulheres, elas, por ter essa sobrecarga, né, que lhes é conferida, já no sistema patriarcal mundial, né, desde que o mundo é mundo, então era muito difícil que a mulher também pudesse escrever, né? Como que a mulher ia escrever? Vocês que assistem aí séries lá do século XIX, até antes, 18, ou antes disso ainda, né, vocês veem o papel da mulher como um papel de extremo acúmulo, né, extremo acúmulo de funções, né, é mãe, é esposa, era relegado a nós apenas o papel de domésticas, né,
e quando muito de reprodutoras, né? Então, esse é o contexto em que escritoras poderiam, né, escrever, publicar seus livros. Então, a história anda junto com a literatura, não tem jeito, né? Por isso que a Virginia Woolf faz uma reivindicação mesmo de que era preciso, né? E aí Virginia Woolf, uma escritora branca, né? Então, aí a gente vai ter toda a diferença depois para as escritoras negras, que nessa época que a Virginia Woolf conclama, né, reivindica esse direito de escrever, a gente sabe que não era, nem perto disso estavam as mulheres negras no Brasil e em outros lugares do mundo, né. Então, a escrita de mulheres é uma história que a gente conhece pouco, a primeira legislação brasileira autorizando a educação pública feminina data de 1827, então, bem no início do século XIX, né, é que as mulheres poderiam ir à escola. Então, imaginem isso, né? Antes, as mulheres eram educadas ou letradas, né, nos conventos ou em casa, e mesmo assim, as que tinham as brancas, né, como eu disse agora há pouco, aquelas que poderiam, né, segundo a sociedade, serem alfabetizadas, né? Isso nos mostra, então, que ler e escrever sempre foi mais uma atividade negada às mulheres, né? São várias atividades que nos foram negadas, mas essa história de ler e escrever, que é fundamental, inclusive, para ocuparmos outros espaços que hoje ocupamos, né, nos foram negadas. Mesmo assim, a gente vai falar aí da Anísia Floresta, que é uma precursora muito importante. A Anísia viveu entre 1810 e 1885. A Anísia tem sido bastante divulgada agora, mesmo assim ainda é na nossa bolha, né? Então, quem não sabe quem é, procura saber quem é essa educadora, que lutou muito pelo direito da mulher à instrução e ao trabalho, né? A Anísia foi uma feminista muito importante, né, lá Potiguar, lá do Rio Grande do Norte. Acho que pode descer mais um pouquinho. Então, a gente colocou aí que, né, muita coisa já mudou, hoje nós temos várias escritoras presentes na nossa vida, né, desde o século XX, né, todo mundo já ouviu falar de Clarice Lispector, por exemplo, né, talvez de Cecília Meirelles, alguns nomes assim já são bem marcantes, né, ainda há muito que conquistar, especialmente para as escritoras negras. Cris, quer falar um pouquinho dessa parte? Vou comentar um pouquinho, então, dessa importância aí da gente pensar no currículo escolar ligado às mulheres negras, mas antes eu vou só fazer uma interface aí com a fala da Aline em relação a essa questão dessa busca, né, pelos direitos das mulheres ao longo da história. Então, quando a Aline pontua a importância da gente verificar aí essa luta pela educação, a gente vê que isso aí a primeira, é como se fosse assim, o primeiro alento que a gente tem em relação a essa conquista de direitos, né? As mulheres frequentando a escola, a gente tendo mulheres intelectuais, a gente terá mulheres escritoras, e a gente terá mulheres capazes de lutar pelos seus direitos, né, de uma forma mais contundente, serem respeitadas nas diversas áreas, né. Então, a gente vai conseguir acompanhar aí essa linha de conquista de direitos que tem tudo a ver com a questão do direito à literatura e com a escrita, né. Quando a gente fala de escrita de mulheres negras, a gente tem um impasse ainda maior, porque a gente vai encontrar quando a gente fala aí de 1827, se não me engano, né, que era o momento em que essas mulheres poderiam frequentar escolas, a gente está falando, em sua maioria, de mulheres brancas, né, que elas frequentavam a educação, tinham acesso à educação através dos conventos ou da educação dentro de casa. A gente vai ter, por exemplo, a primeira escola mista de brancos e negros, quando Maria Firmina dos Reis, que é uma grande escritora negra, brasileira, cria essa escola e começa a defender esse direito aí de uma educação para brancos e pretos, né? Então, isso a gente vê que como é que a distância ainda aumenta quando a gente vai afunilando essas questões de minoria dentro da educação e dos processos de escrita. Então, quando a gente coloca aí, né, escritoras negras, o capítulo importante, é exatamente para a gente fazer esse movimento aí que a Aline disse que foi a intenção do professor Eduardo e de todo o grupo, né, quando a gente traz a baila, quando a gente traz aí em evidência esses autores afro-brasileiros, né.
Então, a gente sabe, aí coloquei aí, né? Sabemos que há muitas mulheres negras escritoras na história da literatura brasileira, mas durante a formação docente elas são silenciadas. Né? A gente começa a perceber que, mesmo ali no século XX, quando os livros didáticos trazem uma quantidade maior de mulheres escritoras, as mulheres negras elas continuam aparecendo muito pouco, né? Eu tenho aqui alguns exemplos, daqui a pouco eu vou comentar com vocês, mas eu poderia fazer uma enquete aqui, perguntar para vocês aqui no chat, né, quem estudou, a não ser os alunos da Aline, os meus e da Elisângela, né, que a gente trabalha muito com eles em sala de aula, mas quem que estuda, né, os autores e autoras negras durante a sua formação? Então, há um fosso realmente que vai promover esse silenciamento aí. A intenção nossa é descortinar isso, né? Então, quando a gente fala desse silenciamento, a gente está falando de instâncias de poder, né, de questões que vão muito, muito além de uma simples escolha dentro do currículo escolar, né? Bom, nós temos aí, eu coloquei aí, né, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, pensando numa cronologia mesmo dessas mulheres que escrevem, mulheres negras que escrevem, né, Maria Firmina dos Reis, ela está situada ali no século XIX, já ela vai publicar junto com José de Alencar. No entanto, a gente estuda, né, o José de Alencar, e pouco se fala sobre Firmina, né, atualmente um pouco mais, alguns vestibulares têm cobrado, mas pouco se fala. Ela foi uma professora, ali naquela época, foi uma mulher importante, uma mulher ativista, né, dentro do seu tempo, mas mesmo assim caiu aí nesse esquecimento, né, para usar a expressão que a professora Constância gosta muito, que eu acho perfeita, nesse memoricídio. É interessante porque daqui a pouco a Aline vai falar sobre a pesquisa que a gente fez dentro dos livros didáticos, e a gente encontra, por exemplo, no livro da editora Ática, Veredas da Palavra, um capítulo importante dentro do romantismo que vai falar sobre a escrita das mulheres no século XIX e da importância das mulheres na imprensa. Como que as mulheres produziam jornais, que aí é um avanço. A gente pensou ali naquela questão das mulheres, do direito à educação, da luta pela alfabetização, pela educação, e aí no segundo momento, aí já na segunda metade do século XIX, a gente vai encontrar uma produção considerável de mulheres que escreviam em jornais, criaram revistas, né, e publicavam. Então, o livro ele vai trazer aí essa discussão dentro do romantismo, e é interessante porque ele não faz nenhuma menção a nenhuma mulher negra nessa época, né, ele não vai falar da Maria Firmina dos Reis, que teve um papel intelectual importante ali na sociedade maranhense daquela época, né, fala de que mulheres escreviam, fala inclusive que havia pouquíssimas romancistas, que as mulheres não escreviam romance naquela época. Maria Firmina tem o romance Úrsula, né, que está bem nos moldes do romantismo, e daria para a gente trabalhar junto com os José de Alencar sem problema nenhum. Avançando um pouco mais aí na cronologia, a gente teria Carolina Maria de Jesus, que é objeto aí de doutorado da Aline, que escreveu já no século XX, junto com outros escritores modernistas. Também ela publicou, assim, ela teve uma certa notoriedade à sua época, e ela também não está aí presente nessa linha aí de formação dos docentes do ensino médio. E é interessante porque ela foi, né, na época, ela foi, depois a Aline pode falar mais disso para a gente, mas ela teve uma repercussão muito grande, mas aí ela acabou caindo naquela questão lá do estereótipo da mulher favelada, né. Tem um livro, Trilhas e Tramas, que nós estudamos aqui, ele cita a Carolina, mas dentro da literatura marginal, né, dentro de uma literatura alternativa, quase que sem dizer que é literatura.
Então, a gente vai encontrar um outro problema aí, quando a gente fala da questão das escritoras negras dentro desses livros didáticos, que é um lugar muito, tipo assim, para preencher as cotas, né, assim, é um lugar, não sou contra cotas de jeito nenhum, viu, gente, mas é porque o que eu estou dizendo é que elas vão entrar num lugar da minoria ali que quase não produz literatura. E aí eu queria chamar muita atenção para essas mulheres aí, né, para Maria Firmina, para Carolina e para Conceição, que hoje, dentro do cenário aí de escritoras afro-brasileiras, ela é a mais conhecida, ela é a mais citada em vários livros, né, está bombando aí nas lives, né, que é bem contemporânea, mas mesmo Conceição, ela vai aparecer em 2 momentos aqui nos nossos estudos, nos livros didáticos que nós pesquisamos. Ela vai aparecer, ora dentro dessa linha marginal, ora dentro da linha afro-brasileira urbana, eles caracterizam assim, tem um dos livros que vai colocá-la nesse lugar. E a gente encontra, por exemplo, Carolina, temas ligados à questão da solidão, do existencialismo, vida e morte, política. Conceição também, né, produz muita obra, produz muito texto que caberia em vários outros lugares, inclusive nas sessões de redação, né, como proposta de escrita de texto. E aí, quando elas aparecem, quando elas são citadas nesses livros, elas acabam ocupando um lugar um pouco mais, digamos, menorizado, né, do ponto de vista estético, do ponto de vista do valor literário. Então, aí eu sugiro que a gente faça 2 reflexões, né? Onde estão essas mulheres negras, né? Dentro desse currículo escolar, e quando elas aparecem, como elas aparecem, né? Em qual lugar que elas têm ocupado. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, naquele documentário A Negação do Brasil, fica aí a primeira dica para quem gosta de cinema, quando vai falar dessas mulheres, né? Na sociedade, nas novelas, nos filmes e tal, a gente acaba vendo que os livros, o currículo escolar, ele acaba reproduzindo esses estereótipos e acaba reproduzindo esse lugar injustamente menorizado, né? Então, vou dar uma parada por aqui, aí, se Elisângela quiser complementar aí essa discussão, ou então, não sei se a Aline vai já começar a falar da nossa pesquisa, né, do PNLD, vocês fiquem à vontade. Se Acho que pode passar o slide para a gente já começar na pesquisa. Então, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença, agradeço aí as colegas Aline e Cris por compor essa mesa, o convite do IFMG, Campus Betim, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, como professoras e pesquisadoras. Vou fazer uma pequena trajetória aqui para que vocês entendam como que nós chegamos, né, nesse objeto de estudo. E como que a literatura afro, e especialmente a literatura afrofeminina, né, faz parte da nossa formação como professoras. Nos idos do ano 2000, nós fazíamos parte, foi instaurado, né, no campus do curso de letras na UFMG, um trabalho de pesquisa a ser desenvolvido, né, pelos estudantes daquela casa e outros estudantes de outras universidades de Belo Horizonte, como a PUC Minas, um trabalho de pesquisa em torno da presença dos escritores afro, né, no contexto brasileiro. Então, lá no início do século, no ano de 2000, nós começamos a fazer uma pesquisa nos manuais. Nessa época, gente, não existia internet e Google, né, assim, tão divulgado, né, a gente não tinha essa busca tão efetiva quanto hoje. Então, nós partimos de uma pesquisa por meio de enciclopédias, manuais, né, livros específicos de catalogação de verbetes, né, de escritores brasileiros, em busca de nomes de escritores negros. E em 2004, então, ao longo de 4 anos, nós realizamos essa trajetória de pesquisa vinculadas ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, o NEA, e em 2004 foi trazido a público um site que se chama Literafro. Se as meninas puderem colocar o endereço no chat, eu agradeço. Esse site Literafro, ele foi construído como um grande portal para dar visibilidade aos escritores negros, que nós percebíamos que não faziam parte, né, do corpo de estudos da academia, né.
dentro do universo da pesquisa na área de letras. Bem como, nesse momento, a gente já atuava também como professor, a gente percebia essa ausência também nos contextos da sala de aula, né? Nos manuais, nos livros didáticos, na metodologia e encaminhamento do estudo da literatura na educação básica brasileira. Então, em 2004, o site vem a público, né? Então, ele completou 15 anos, ano passado, nós fizemos um grande evento na UFMG para a gente relembrar esse processo, né, de 15 anos desse site, que acabou se tornando um portal e um dos maiores instrumentos de divulgação da literatura afro-brasileira no contexto atual. Então, gente, começamos assim, né? A partir do Literafro, desse site, desse portal, a gente começou a realizar algumas oficinas de literatura afro, Brasil afora, nos congressos, né? A convite de algumas instituições, de algumas escolas, para que a gente pudesse trazer, então, agora, com um outro público, numa outra roupagem, né, a abordagem desses escritores negros no universo escolar. Então, a gente realizou isso em algumas cidades brasileiras, e a partir desse trabalho, e neste trabalho de divulgação por meio de oficinas e minicursos, muitas vezes voltados para professores, nós éramos indagadas sobre algumas questões. As meninas vão se lembrar disso. A primeira questão que sempre aparecia era a importância e a necessidade de abordar a literatura negra no contexto da sala de aula, em virtude da publicação da Lei 10.639 de 2003, né, que traz a questão da história da África, indígena também, e da literatura afro para o contexto da sala de aula. Então, a partir da promulgação da lei, e a gente já tinha, então, esse trabalho de pesquisa realizado, né? Nessas oficinas e minicursos, algumas questões eram colocadas a nós. Por exemplo, mas essa literatura afro-brasileira que vocês estão falando existe? Então, o que essa pergunta nos mostrava? Que havia essa invisibilidade, esse desconhecimento quanto à produção literária de alguns escritores negros brasileiros que nós pesquisávamos. Quando se aventava, né, a possibilidade dessa existência, porque alguns desses participantes desses eventos, desses cursos, desses minicursos e oficinas, já conheciam um ou outro autor, por exemplo, conhecia Conceição Evaristo, conhecia a poesia da Miriam Alves, então, quando alguma faceta dessa produção literária era de conhecimento desse público, para o qual a gente ministrava as oficinas, uma outra pergunta surgia, que era, como eu posso abordar isso dentro da sala de aula? Porque os meus livros didáticos, meus manuais, né, que amparam metodologicamente a realização das minhas aulas de português e de literatura, não contemplam essas escrituras. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir, né, fazer, então, executar a Lei 10.639 no contexto da minha escola? Essa era uma pergunta que também era feita a nós e nos inquietava bastante. Por vezes, em alguns momentos, e não só nessas oficinas, né, que nós ministrávamos, mas nos contextos em geral dos quais participávamos como pesquisadoras, às vezes a pergunta era, isto é literatura? A produção que vocês trazem à mostra, que vocês tomam, que vocês nos mostram nesses eventos, isto é literatura? Essa pergunta também, por vezes, aparecia. Então, a partir desse contexto, gente, a gente resolveu dar um outro passo. Qual outro passo? Nós resolvemos criar esse livro que a Aline apresentou no início, que é um livro composto de sequências didáticas, nas quais nós tentamos fazer dialogar a literatura que está nos livros didáticos, que a gente chama de literatura canônica, né? Os grandes nomes da literatura brasileira, então, eleitos como um patamar, como um padrão, como um fundamento histórico da nossa produção literária e que deve ser ensinado aos alunos no contexto da sala de aula. A gente, então, partia desse cânone, né, desse conjunto de autores historicamente constituído como representantes da nossa literatura, e fazíamos neste livro diálogo entre esses escritores canônicos, que são esses que vira e mexe aparecem nos livros didáticos,
com os escritores afro-brasileiros que nós já pesquisávamos. Então, foi assim a constituição desse segundo passo, que seria a organização do livro de que a Aline falou. O nosso intuito, então, era dar uma resposta a uma daquelas perguntas. Qual? Como faço para fazer dialogar, para apresentar aos meus alunos a literatura afro-brasileira? E aí nós construímos, então, esse exemplar, né, do diálogo da literatura canônica com a literatura afro. E a partir, então, anos depois, né, uma outra questão se fez presente para nós. Qual? A necessidade de nós, então, catalogarmos e pesquisarmos a presença dos escritores depois de tanto tempo, né, depois de tantos anos, visto que o Literafro, quanto site de divulgação, é do ano de 2004, né, então mais de 10 anos depois, quando a gente já estava, então, nessa trajetória, nós resolvemos construir uma pesquisa a fim de fazer o levantamento da presença dessas escritoras negras, e aí a gente focou, né, na escrita feminina, na presença de escritoras negras nos livros didáticos, já que nesses 10 anos, né, muita coisa havia mudado em relação a esse contexto da educação básica, a visibilidade em torno da escrita afro-brasileira, então a gente achou que era o momento de pesquisarmos se nos livros didáticos instituídos pelo Ministério da Educação, como manuais a serem disponibilizados aos docentes, né, se eles contemplavam essas escritoras que agora sim, muitas delas já se tornaram conhecidas, especialmente, né, pela ampla divulgação das redes sociais, das plataformas digitais. Então, foi assim que nasceu a nossa pesquisa. E esse levantamento, de que agora nós vamos falar, nos mostra uma questão, um panorama que ainda precisa ser refletido, repensado, revisitado e, principalmente, discutido, tal como nós nos propusemos a fazer com vocês aqui. Agora as meninas vão apresentar os dados das pesquisas. Obrigada, Elisângela. Então, a partir dessa pesquisa que tem funcionado no Campus Betim desde 2018, tá? Esse gráfico que está aí na tela é um gráfico que foi produzido em 2019 pela Marina, que foi minha bolsista, né? Hoje é monitora de português. Na equipe que a Marina trabalhou ano passado comigo, a Samila, que está aqui na sala, também participou. E esse ano nossa equipe é composta por mim, a Samila e a Isadora, que também está aí, tá? Então, esse gráfico aí, ele saiu sem números, então eu vou ler os números aqui para vocês, ó. As obras feitas por homens brancos foram 229, então 229 textos, né, de homens brancos, 22 apenas de homens negros, né, então até então estamos nos homens, né. Das mulheres, 32 textos de mulheres brancas, 2 apenas de mulheres negras, e outros não identificados, 38, né. Então, pensem bem vocês, é um livro 3 da coleção Novas Palavras. Essas coleções fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático, que, para quem não sabe, é o PNLD, que os alunos aí dos IFs, né, usam, todos vocês têm livros do PNLD, e nós ganhamos, os alunos ganham, né, esses livros que o governo compra todo ano a partir de pareceres de especialistas do Brasil inteiro. Então, só chega para nós o catálogo dos livros didáticos, nós professores, né, quando já foi feito um parecer de cada coleção. Tá? Estou falando isso porque Elisângela acabou de falar que existe uma lei, né, que foi inclusive modificada depois, mas que continua exigindo e obrigando que trabalhemos com a literatura, com a cultura afro-brasileira em sala de aula. Então, esses livros, eles são comprados pelo governo, né? São livros que são usados também na rede particular, sim, né? Mas eles fizeram parte de um Programa Nacional do Livro Didático que é governamental, né? Então, vocês viram 2 mulheres negras apenas no livro 3 da coleção Novas Palavras, que não é que a gente usa em Betim, mas que muitos já conhecem porque é uma coleção bem famosa, né? Essas 2 mulheres negras, 2 escritoras, uma foi na parte da gramática do português, né? É uma articulista, era um artigo de opinião, e a jornalista, e a outra era uma moçambicana, a escritora Paulina Chiziane, tá? Que aparece do jeito que a Cris falou, mais como um bônus, assim, né? Como um apêndice ali, um box, né? Não aparece com o destaque que a Clarice Lispector ganha, que a Cecília ganha, ou, né, que os homens todos brancos aí de verdinho ganharam também. Pode passar o próximo gráfico,
mostrar mais um. O livro 3, ele me dá raiva ver esse gráfico, gente, porque no século XX, né, no terceiro ano a gente estuda o século XX, né, mais, né, o 20 e 21, mas mais o século XX. E a gente tem muitos escritores negros no século XX, né, muitas muitas escritoras negras também, né, só lá depois do no modernismo, né, a gente tem a Ruth Guimarães, a gente teria Carolina Maria de Jesus, que a Cris já citou aí hoje, né, nós teríamos no século XX também as escritoras dos cadernos negros, que depois a gente vai mostrar para vocês quem são, mas a Conceição Evaristo, que a Cris já citou, que muita gente conhece aqui, essas escritoras não aparecem em nenhum momento no livro do terceiro ano daquela coleção lá. Nesse outro gráfico aí, está mostrando os dados relacionados ao gênero e etnia dos autores do livro 2 de outra coleção, que é a Linguagem e Interação. Se eu não me engano, foi Sandra que fez esse aí. Se eu estiver errado, depois você me corrige, Sandra. Nesse aí, deixa eu pegar aqui os numerozinhos dele. Só um minutinho. Ops. Livro 3, cadê o 2? Tinha marcado e saiu. Ops. Ah, tá aqui. Nesse livro, no livro 2, a gente tem apenas 10 de mulheres brancas, nenhuma de mulheres não brancas, né? Não tem aí. A gente tem 88 né, obras de homens brancos e 19 de homens não brancos, e não identificados apenas 2. Então, nesse livro, não apareceu nenhuma mulher negra, né, nenhuma escritora negra. E a gente sabe que no segundo ano, né, tem muita gente do segundo ano aí, ou do terceiro que passou pelo segundo, a gente estuda, por exemplo, nos estilos literários ali, que ainda é uma historiografia que a gente usa no ensino de literatura do ensino médio do Brasil inteiro, nós temos apenas o romantismo, a Maria Firmina dos Reis, por exemplo, né, que muita gente aqui já conhece, porque lá no campus Betim, lá em Nepomuceno, em Pouso Alegre, em outros campi aí com professores, né, que conhecem e têm trazido, mas a gente tem que trazer, né, não está mesmo no livro didático essa informação. Maria Firmina não aparece em nenhuma das coleções que a gente pesquisou, e ela já está super reeditada, né, foi indicada a vários vestibulares, foi homenageada muitas vezes. Então, no núcleo da academia, digamos, né, lá da universidade, dos nossos congressos, em que nos reunimos com os nossos pares, que pesquisam essa linha, né, todo mundo de letras, não. Quem pesquisa essa linha, a gente fala Maria Firmina, todo mundo conhece. Mas quando eu chego no auditório, igual o ano passado fui para São João del Rei, a Cris estava comigo, perguntei, quem já leu Maria Firmina dos Reis? Quem conhece? Gatinhos pingados, um auditório lotado de estudantes de letras, na maioria, conheciam Maria Firmina dos Reis. Então, assim, é muita luta ainda para a gente trazer, né? É por isso que a gente está aqui hoje nessa mesa falando sobre isso, né? Acho que agora o próximo gráfico é da Cris, pode passar. Sim, Ana, a Manu aborda a Maria Firmina. Pois é, por isso que eu falei, Campus Betim, a gente traz. Aí esse gráfico é do livro Veredas das Palavras. Vejam só, gente, a gente está falando de livros de grandes editoras, né, de grande circulação e de grandes pesquisadores ligados a elas, né. O Vereda das Palavras, ele é da Ática, o Novas Palavras, que as meninas da Aline estudaram, é da FTD, né? Aqui em Nepomuceno nós damos 2 coleções, que é esse Veredas da Palavra, que é da Ática, e Português, Trilhas e Tramas, da Oleia. Aí, como a gente colocou ali o gráfico do terceiro ano e do segundo, aí eu coloquei aqui do primeiro, para a gente ver essa amostragem, como ela acontece nos 3 anos, né? Então, nós temos aí, acho que vai ter que descer um pouquinho, a não ser que eu abra o meu aqui, Amanda, ou quem que está aí, só para eu ver aí, isso, tá bom. Então, olha lá, nós temos, dos 47 autores que nós encontramos aí nesse livro, são 24, que representam 51%, né, de autores brancos. Depois a gente tem 11 autoras brancas, que representa 24%, e aí a gente tem 9 autores negros, que representa 19%, e apenas 3 autoras negras, né, que representa 6%. Sendo que
Desses 11 autores negros, pouquíssimos são na seção de literatura. A maioria são autores de blogs, textos, né, digitais, encontrados na internet, ou artigos de jornalistas. Então, dentro da literatura mesmo, a gente vai ter, aí, se não me engano, são dois autores são duas autoras e um autor na parte da literatura que eles vão citar. É o Ferrez, a Conceição e a Paulina Chiziane, eu acho, se não me engano, né? Eu tenho aqui, só para vocês terem uma ideia, o número total dentro de uma coleção aqui, por exemplo, Veredas das Palavras, que a gente analisou. Foram analisados 240 textos, 155 de autores brancos, 34 de autores não brancos. Já das autoras presentes nessa coleção, somam 37 brancas e 14 não brancas. O mesmo padrão pode ser observado na questão regional, que depois o próximo gráfico até ele vai trazer essa questão regional, que eu acho interessante a gente pensar também que ela vai coincidir também com esses dados. No português, Trilhas e Tramas, foram analisados 266 textos. 310 textos, identificados 262 textos escritos por autores do sexo masculino, sendo 227 brancos e 10 não brancos. Já aqueles escritos pelas autoras totalizam 41, sendo 38 brancas e 3 não brancas. Então, na Trilhas e Tramas, a porcentagem é ainda menor, né? E é triste, tanto de escritoras quanto de escritoras não brancas, né? Ou negras, e é triste porque o Trilhas e Tramas, por exemplo, ele é escrito por duas mulheres, né? São duas professoras que escrevem, né? Então, é um dado curioso, assim, não houve essa preocupação, né? Ou essa intenção aí de tentar equiparar esses dados. Acho que o próximo é seu, Aline, de região, isso. Eu vou passar por causa do tempo, mas só para vocês verem que vai predominar quase sempre Sudeste, né? Como a gente imagina, Sudeste tem mais, né? E aí alguns escritores estrangeiros, depois é que vem ali, né, as outras regiões brasileiras. Então é outro dado também, mas pode passar, porque a gente está com o tempo bem apertado aí, eu prefiro que a gente abra daqui a pouco para alguém se manifestar. Aí, essa parte, eu acho que ela vai ficar a cargo mesmo do nosso debate, porque quando a gente pensa nessa discrepância, né, eu já fiz essa pergunta lá na frente para a gente ir pensando nisso ao longo da nossa discussão, e a fala da Elise e da Aline também, né, corroboram muito com essas questões aí, né. Então, assim, a discrepância dos gráficos, ela acaba denunciando outras questões que envolvem aí a leitura, né, a concepção, assim, de leitura, leitura crítica, letramento, né, ela vai envolver todos esses aspectos. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, né, em quem define o cânone, né, quem tem o poder de definir o que deve ou não fazer parte desses livros didáticos, o que é importante do ponto de vista, é uma pergunta, assim, que fica aí para a gente poder pensar, né, o que é importante para se pensar ou se refletir no currículo do ensino médio de línguas, né, de linguagem, né, de língua portuguesa e ensino de literatura, né. Literatura e representação, né, quem que é a nossa literatura? A literatura curricular, a literatura que a gente estuda na escola, ela representa quem, né? Será que esses livros não estão reproduzindo o racismo estrutural, quando a gente pensa nos lugares desses autores, dessas autoras, né, dentro desse espaço aí escolar, desse espaço de ensino? Né? Como é que fica a questão de gênero e etnia quando a gente pensa em literatura e representação, né? Onde que está o gargalo, né? Será que está na formação dos professores? Será que está na pressão das editoras, no mercado, né? Como que fica a formação de professores aí? Elisângela falou, né, quando a gente ia para
quando a gente ia dar o nosso mini curso nas universidades, né, a gente estava dentro de um curso de letras e os professores ali não se sentiam capacitados para trabalhar com esse conteúdo em sala, né? Então, será que a gente não precisa pensar na questão de formação de professores também, né? Vou encerrar, porque senão a gente não vai dar tempo de debater. Então, gente, quem quiser, as provocações são muitas, né? O tempo é muito curto para tanto assunto, mas quem quiser, por favor, fazer um comentário, abrir o microfone, a câmera, ou só o microfone, né? Pode usar o chat, mas a gente gostaria que vocês conversassem conosco sobre a experiência de vocês como leitores ou como professores, né? Enfim, ou sobre pode perguntar tanto dúvidas quanto fazer comentários, né? Euclides quer falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Euclides, eu participo da comunidade quilombola Quilões. A partir dessa abordagem, essa reflexão, já existe ou está sendo pensado um plano estratégico para a inclusão da escritora negra na literatura, em sala de aula, ou só está no plano ainda da discussão? É uma dúvida, é uma pergunta que eu... Você fala um plano nosso ou um plano nacional? Nacional, né? Uhum. Aí que está a questão, né? Que a gente tem a lei, né? Que desde 2003, né? Obriga que a gente trabalhe com a literatura e cultura, história, né? Não é só na aula de português, literatura, não, né? Em qualquer aula, o que acontece? Não há fiscalização, ou se há, é muito, né? Às vezes que eu vi são, assim, coisas muito bobinhas, pedem um relatório para o IF, por exemplo, uma vez eu trabalhei no IF Sul de Minas, né? A instituição que a Elisângela trabalha, e uma vez pediram para a gente um relatório do que estava sendo feito, sabe? Aí me procuraram, né? Porque a pessoa que é pesquisadora que é procurada, a gente fazia vários eventos e, claro, que inserções em sala de aula, mas era uma coisa de poucos professores mesmo, né? Então, assim, também não tinha resposta. Então, para começar, existe a legislação e não há fiscalização. E a gente vê agora, né, um problema aí federal que para mim, é quase a extinção da Secretaria de Políticas Públicas Sociais, né? A gente tem aí hoje, né? Então, infelizmente, com isso, e o MEC também, né? A gente até esqueceu que ele existe, quase, né? Só não esquece porque está nos afetando diretamente, né? No caso dos institutos, mas não há um pronunciamento, não há... Porque, né, o governo que hoje está, se me permitem dizer que esse não é nem meu nome, né, não do FMG, mas não para não complicar aí a vida da instituição, mas é um governo que não acredita nesse racismo, não acredita, né, no racismo estrutural que a Cris comentou, não acredita que não haja, deixa a gente falar com eles que não há escritor, porque não tinha, né, muita gente fala assim, mas e a qualidade? A gente ouviu muito isso nas nossas pós-graduações, como alunas, né, no mestrado, doutorado, mas tem qualidade, a estética, aquilo que a Cris falou quando ela falou da Carolina, né, aparece quase como que não, então Carolina é literatura que ela escreve, diário, né, uma favelada, ela escreve tudo errado, então assim, existe um preconceito, um racismo também sobre a estética literária dessas obras, e a gente, né, por exemplo, eu estava falando do modernismo naquela hora, a escritora Ruth Guimarães, uma escritora que conviveu ali com o Mário de Andrade, foi a aluna dele, uma escritora que eu particularmente fui ler há pouco tempo, eu já sabia da existência dela, né, mas li mesmo os livros há pouco tempo, por causa de um trabalho que fazer, e a Ruth, eu fiquei impressionada lendo o livro, pensando, gente, qual é a diferença, né, de falar da Ruth Guimarães e do Guimarães Rosa, do Mário de Andrade, do regionalismo brasileiro, como gostam de falar, porque ela escreve muito do interior, do campo, né, brasileiro. Então, aí que a gente vê que a Cris falou do racismo estrutural, né? Não olham para essas escritoras como escritoras, para começar. Então, não há legitimação disso, né? E ainda há esses preconceitos todos em volta e há bobagens que são faladas como isso. Mas não tinha escritora. Tinha, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aí uma imagem de uma pequena linha do tempo que a gente fez, assim, com algumas que estão lá no Literafro, né? Mas é possível citar
mais de 100 escritoras, né, negras brasileiras hoje. Então, trabalhar com algumas delas, né, não deixaria nada, não seria nada assim, né, difícil, talvez, para muitos professores. Querem completar, meninas? Não, acho que é isso mesmo, assim, infelizmente, apesar da lei, né, eles até colocou a lei aí, há poucas estratégias, viu, Melquiades? E eu acho que ainda tem um problema, eu insisto nisso, que é a questão da formação, né, dos professores. Passando aqui rapidamente pelo chat, a Edilane, colega minha, maravilhosa daqui de Varginha, está perguntando, falando das produções que a gente destacaram, são romances e poesias. Sim, desses que a gente diz, sim, Conceição Evaristo escreve contos também. A gente vai colocar a imagem da linha do tempo que a gente traçou, vai aparecer outros gêneros. Cartas, o Baquaco, a biografia deles são cartas, não são, Aline? Não, acho que é tipo um diário. Só diário, né? A Edilane me perguntou isso ontem, eu estou aqui tentando fazer um exercício de memória para ver se eu lembro. Se eu lembrar, eu te falo, mas eu não estou lembrada. Edilane, tem um movimento que foi feito pela Conceição com as amigas dela, né, na década de 80. Esqueci exatamente agora o nome, mas eram cartas entre elas, escritoras negras. Isso foi recuperado na mostra do Itaú Cultural sobre a Conceição, né, poucos anos atrás. E aí, nessa mostra, que deve estar online, eu acredito que tem tudo online lá no Itaú Cultural, depois você olha lá no site do Itaú Cultural, eles fizeram uma exposição de algumas dessas cartas, são maravilhosas. Ficou de publicar, a pessoa falou que queria fazer isso de novo, retomar esse movimento, mas ainda não foi feito, que eu saiba, mas já é possível você conseguir algumas cartas dessas escritoras, né, amigas aí, São Paulo e Rio, principalmente, que estavam nessa luta quando elas fundaram os Cadernos Negros, a antologia, em que elas publicaram depois, né, que foi o trampolim ali para elas serem mais reconhecidas. O comentário da Brenda, ele tem a ver com a pergunta da Joyce, né, quais são as sugestões para os professores? Porque o que acontece, Brenda, realmente, mais uma vez eu vou falar dos problemas que acontecem nos cursos de licenciatura, né, não estou criticando negativamente os cursos de licenciatura, mas estou dizendo que há realmente um gargalo em relação aos estudos né, afro-brasileiros, de cultura africana e indígena, né, gente? Só um parêntese, não houve menção a autores indígenas nas nossas pesquisas, assim, em nenhum livro não aparece. A única referência que faz a questão do índio, além do romantismo, é no Macunaíma, lá do Mário de Andrade. A Cassandra lançou recentemente, acho que na última tabela dela, mas é muito raro. Conseguiu? Aqui nós não achamos, né? Então, o literafro, Joyce, é uma opção. Oi? Josi, desculpa, desculpa, o literafro é uma opção, né, a Elis falou dele aqui no início, a gente colocou aí o endereço, a Aline colocou o endereço aí, de pesquisa. Lá você encontra, assim, autores, assim, são muitos, e aí tem os de literatura infantil, né, da educação básica, os de ensino médio, tem os antiguinhos, né, tem os contemporâneos, enfim, tem para todos os gostos. Então, fica aí a dica. Isso. Só para reforçar que acho que o portal Literafro, ele acabou funcionando assim, né, como um recurso paralelo, né, ao livro didático, quando o professor tem essa intenção de abordagem dessa literatura em sala de aula, né, porque eu mencionei aqui o início da construção do site em 2000, né, o lançamento em 2004, e ele vem sendo alimentado por outros pesquisadores da Letras, né, da UFMG, do curso de Letras, que vieram depois de nós e que permanecem como bolsistas. Nós também ainda atuamos lá, né, fazemos verbetes, construímos os textos dos autores, então ele se agigantou, né, nesses 15 anos, e ele é um bom recurso mesmo. Fora isso, acho que há uma necessidade também de despertar, como o Cris falou aí, na formação docente, a necessidade da reflexão sobre essa ausência, né, sobre a ausência dessa literatura no contexto da educação. Infelizmente, porque poderia estar no livros didáticos, né, Josi, mas está partindo muito de um esforço pessoal mesmo da gente, né, nesse movimento aí de lutar contra, né, ser antirracista, como diz a Angela Davis, todo mundo, né.
O Caio, oi Caio, que bom que você está aqui. Nosso ex-aluno fala aqui, que fala pessoa da Cris, me lembrou muito o discurso que a Viola Davis fez quando foi premiada com o Emmy de melhor atriz em série de drama. Ela cita esse abismo que separa, eu me lembro, as mulheres brancas das mulheres negras, e isso mostra a dimensão deste abismo. Ele existe, está em todos os lugares, talvez hoje seja mais velado, por isso reafirma a necessidade dessa discussão em todos os âmbitos. Seja em educação política ou ciência, né? A representatividade negra precisa ser mostrada, exatamente. Representatividade é uma palavra muito importante. Quando a Cris falou, eu fiquei pensando, nossa, como que é importante essa palavra, né? Que todos nós, tanto nós brancos como negros, possamos ali saber da existência desses escritores e nos reconhecer nesses textos, né? Muito bom, Caio. O Luiz Eduardo, acho que eu digo que seja Dudu, será que a tática de letramento literário pautado nas resistência, representação, autoafirmação, etno-sociocultural, gênero, poderia furar ou ressignificar o poder do cânone nacional, branquitude do mercado editorial, do livro didático, da formação tradicional de professores? Nossa, a gente precisa de mais 2 horas de curso para responder. Tanta coisa boa que tem nessa pergunta. Quer responder, Elisângela? Eu sei que você vai responder aí. Ou mais alguém, ou Cris, não sei. Pesado. A gente tem feito isso, a gente está aqui hoje fazendo isso, né? Você, Dudu, já faz isso em sala de aula, a gente faz em sala de aula, né? Sim, o letramento e a preparação docente, né? Acho que letramento literário, mais a formação de professores, né? Que é uma coisa com a qual a gente também trabalha. E essa divulgação, acho que a divulgação desses textos é algo imprescindível, né? Porque a gente se assusta muitas vezes ao conversar até com pessoas da nossa área, quanto ao desconhecimento dessa produção, né? Porque foram formados dentro de uma literatura canônica e reproduzem isso muitas vezes por desconhecimento, né? Dessa outra vertente da nossa produção literária. Uhum. Só complementando aí, Eduardo ou Dudu, assim, com certeza, né, o letramento literário na resistência, representação e na experiência, né, claro que a ideia de letramento, ela já carrega essa questão da experiência, e aí pensando na pergunta que, quem que fez aí embaixo, sobre uma sugestão de trabalho, né, por exemplo, trabalhar essa ideia de letramento, de rodas de literatura, com a questão da escrevivência, para a gente puxar aí um termo que a Conceição Evaristo usa muito, né, é uma boa atividade para você trabalhar, para a gente furar isso, né, pensando na existência desses sujeitos e na representação deles na literatura, e em que medida eu também me coloco aí, né, como leitor ou como agente desses discursos todos, sim, a gente fura isso com esse tipo de atividade proposta, e poderia ser uma proposta aí para trabalhar com a turminha de 9 anos, né? 9 anos não. Vou fazer mais um jabá aqui, porque a gente tem uma sequência didática no nosso livro que envolve Carolina, né? Que tem esse livro que você está querendo aí, que é o Quarto Despejo. Depois, nós vamos deixar nossos e-mails aqui, você pode entrar em contato com a gente também, a gente pode falar, mas nessa sequência, a gente sugere Quarto Despejo e o Diário de Anne Frank. Eu sempre uso, talvez alguns alunos podem se lembrar. E é uma aula muito legal, que a gente usa Carolina e Anne Frank, que é o clássico, o cânone, né? A tradição todo mundo conhece, já ouviu falar, tá no cinema, não sei o quê. E a Carolina, que ainda não dispensa apresentações, né? Ou que as pessoas conhecem de nome, mas não conhecem o livro. Então, essa ideia nossa de sempre comparar, aproveitar o que tem no livro didático, voltando aí na pergunta da Josi, complementar ou suplementar, né, como a Cris gosta e o Eduardo também, né, suplementar, como a gente usa aí na nossa teoria também, né, então, você parte ali, a Anne Frank aparece nos livros, ou todo mundo ouve falar, você passa um filme, né, que tem a ver com o Holocausto, pode fazer uma aula com o professor de história, né, e aí você vem com a Carolina para mostrar o diário de uma vida totalmente diferente, mas também com semelhanças, porque elas têm semelhanças nas suas escritas, nas suas escrevivências, né. Só para comentar essa questão ainda, né, gente, do quanto essa presença da literatura afro dentro do contexto da literatura brasileira é algo tão complicado. Recentemente, a gente perde um pouco a noção do tempo dessa pandemia, né? Ano passado eu participei de um curso na Unicamp e
para a formação de professores, para a preparação dos seus alunos, né? E o quarto de despejo da Carolina estava indicado na lista dos livros a serem lidos desde 2 anos antes, né? Então, eu me lembro que nesse momento de formação, em que a gente discutia, né, os livros, as propostas, as possibilidades, uma professora questionou. Ela levantou a mão e pediu para falar. E ela perguntou, eu fui questionada na minha escola por alguns pais, por que que o quarto de despejo está na lista da Unicamp para leitura obrigatória? Por que isso é literatura? Vejam, gente, eu falei que essa pergunta aparecia lá nos idos de 10 anos atrás, quando a gente estava ministrando oficina, e ela permanece, né? Então, o coordenador da Conveste, né, que é a comissão que organiza o vestibular do Unicamp, deu uma resposta que eu bati palma, assim, foi um pouco efusiva, mas achei fenomenal. Ele disse, olha, é literatura, e para entrar em uma das melhores universidades da América Latina, não é necessário somente que os nossos alunos conheçam a linguagem do cânone brasileiro. Ele precisa saber da linguagem das margens. E por isso a Carolina está lá, e por isso Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MC, está no vestibular deste ano, né, do ano passado também. Então, eu achei que é um grande passo, sem dúvida, é um grande passo. Muito grande mesmo, né? A Samila falou ali do escritor indígena que ela achou nas pesquisas dela, né, Luciano Ariaba Oquiso, né? Eu também acho que é ele mesmo. Aí depois alguém sugeriu, a Ana, né, sugeriu a Djamila, com certeza, como teoria também, né? Não só o lugar de fala, mas toda a representação que a Djamila tem, a gente está falando de representação, e o lugar que ela ocupa hoje é importantíssimo, né? Ela e outras militantes e autoras negras, né? Não só as escritoras de literatura, mas ela também, né? A Juliana Borges, com encarceramento feminino, toda aquela coleção, né, que a Djamila organizou, é muito importante, sim. A gente recomenda também, tá? Feminismos plurais, né? Muito bom. Eu tenho o Silvio também, tem muita gente boa. Amanda, pode projetar para a gente a linha temática, só para a gente mostrar, a gente queria comentar, não vai dar tempo, mas pelo menos para a gente não perder lá a mesa da Cátia, né, tem gente que deve estar inscrito aí, do Reginaldo. Já vou dar minhas considerações finais, mas com a linha do tempo aí. A gente organizou, né, esse slide, depois quem quiser pode nos pedir, vamos começar, meninas, coloquem os seus e-mails aí, Cris e Elisângela, daqui a pouco eu coloco o meu, para quem quiser entrar em contato conosco, e a gente pode depois passar, inclusive, esse arquivo sem problema, né, acredito. Então, nessa linha temporal, a gente colocou uns exemplos de escritoras, né, que desde o século XIX, como Maria Firmina dos Reis, lá no Maranhão, aí depois passa pelo século XX, eu citei aqui a Ruth Guimarães, está aí a carinha dela, autora do Água Funda, e inclusive colocamos os gêneros, para vocês verem que há uma diversidade, né, romance, novela, diário, né, a Carolina está aí, sorrindo para a gente, na tela, depois a minha xará, ali em França, da Bahia, para quebrar também aquela história de que só no Sudeste é que se produz literatura, né? A Geni Guimarães aí de São Paulo, maravilhosa, escreveu livros infanto-juvenis também, viu, Rosilene? Recomendo demais A Cor da Ternura, da Geni Guimarães. A Miriam Alves, né, figura importantíssima nesse movimento que hoje está aí no auge da literatura negra, da literatura afro-brasileira, assim como Esmeralda, do mesmo grupo. Essas são as escritoras que eu falei das cartas, viu, Odilane? A Inaldete Pinheiro, que eu conheci há pouco tempo, um ano atrás, em Pernambuco, uma escritora fantástica, nossa rainha Conceição Evaristo, né, nossa diva, todo mundo adora, os alunos todos conhecem, do Clube do Livro, das aulas nossas, a Cidinha da Silva, cronista, depois a poeta Lívia Natália, que tem uma força poética que me encanta e me estremece, e aí as meninas que vêm do slam, né, a gente não tem o tempo de falar, o slam é um poderoso hoje, né, é lugar de literatura, um lugar de fala de literatura negra maravilhoso e feminino, tem o Slam das Minas, que é poderosíssimo, tem vídeos no YouTube, tá aí a Mel Duarte, a gente tem um grupo de Slam em Betim, então fica de homenagem aí também, né? Eu agradeço muito a presença de todos e todas, a presença das minhas amigas que aceitaram o convite, Elisângela, Cris, obrigada a Amanda e o Bruno e a Jennifer pela organização, né? Foi um prazer estar nessa tarde aqui com vocês. A gente espera que vocês leiam, procurem, se informem, né, tanto os professores quanto os alunos, como leitores e como profissionais, né, de qualquer área que seja de vocês também, no futuro aí, muitos vestibulandos aí também, né, que também pensem nisso aí, nesse combate ao racismo, como a gente tem feito, que esse ano ficou tão pulsante, né, para nós, né, tão forte também, com o movimento estadunidense, mas que chegou aqui para nós e precisa chegar com mais força, né. Obrigada a todos, deixa as meninas se despedirem aí.
Queria agradecer imensamente o convite da Aline, né? É sempre maravilhoso estar com vocês, minhas amigas amadas, né? Companheiras aí de longa data de caminhada. É emocionante, né? Pensar assim no tempo que a gente tem de trajetória e no tanto que a gente ainda tem para fazer. Né? Então, dizer desse prazer imenso e da alegria de ver aqui os comentários, agradecimentos, né? Que bom, muito feliz mesmo, muito obrigada a todo mundo, parabéns ao Instituto por esse evento maravilhoso, tá incrível, muito bom, muito obrigada pela oportunidade, um beijo grande. Obrigada a todos pela presença, Cris e Aline, aí, por compartilhar mais esse momento, né, da nossa trajetória, da nossa longa trajetória. Eu queria só dizer que todo leitor é também um ficcionista, porque cria, né, um livro na sua cabeça, mas ele é também um divulgador. A importância dos leitores também na divulgação dessa literatura tão pouco conhecida. Muito obrigada a todos pela presença, foi um prazer. Pessoal, boa tarde, então. Olha, eu estou, assim, emocionada. Foi, assim, incrível participar dessa mesa redonda. Fiquei pensando como as mulheres também não estão na ciência, na biologia, no livro didático de biologia, muito menos as mulheres negras, né? Uma outra pesquisa aí que a gente poderia fazer depois. Mas, assim, estou encantada, tá? Parabenizar vocês pelo caminho, pelo trabalho. Então, agradecer muito, né? Enriqueceu muito o nosso evento, participação brilhante que vocês tiveram. E lembrando que agora a gente vai ter a mesa redonda, trabalho, educação e tecnologia, reflexão interdisciplinar sobre o contexto atual, também promovida pelo o nosso campus Betim, convidando também toda a comunidade, quem não participou ainda, de fazer a autoavaliação institucional, tá? Que isso é muito importante para a gente, aproveitando quem não fez, que faça. E agradecer a participação de todos e uma ótima tarde, um ótimo evento para todo mundo, tá bom? Obrigada. Gente. Foi ótimo, né? Que bom. Pode interromper a gravação, né, Amanda? Você lembrou aí? Tá. Foi incrível. Ah, que bom.